Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência referente aos resultados do segundo trimestre de 2021 da Cyrela Brasil Realty Empreendimentos. Estão presentes conosco hoje os senhores Rafael Horn, diretor-presidente, e Yuri Campos, gerente sênior de Relações com Investidores. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que esta teleconferência será conduzida em português pelo management da companhia e a teleconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Cyrela, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Rafael Horn, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Bom dia a todos. A Cyrela apresentou novamente um bom desempenho operacional, atingindo sólidos volumes de vendas e lançamentos. Isso foi ajudado pelo cenário favorável dos juros, ainda em níveis abaixo da média histórica. Além disso, estamos melhor preparados para enfrentar questões relacionadas ao Covid-19, fator este que impactou o início do ano com restrições nas principais praças onde operamos. O recente avanço da vacinação e a gradual reabertura econômica no país ajudaram nos números do trimestre e nos deixam otimistas em relação ao restante do ano. Os estandes de vendas reabertos, os lançamentos no trimestre cresceram 360% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Combinado a um resiliente desempenho de vendas de estoque da companhia, enfatiza a qualidade de nossos produtos e o ambiente das taxas de juros atrativas aos nossos clientes. Reportamos no trimestre um desempenho de vendas de 1,5 bilhão vendidos, sendo 51% acima do ótimo primeiro trimestre que tivemos. A companhia apresentou crescimento de receita líquida de 96% no semestre e expansão de margem, impulsionado pelo resultado operacional. O lucro líquido reportado foi 227 milhões. Além disso, apresentamos geração de caixa positiva por mais um trimestre, mantendo o nível de endividamento em patamar baixo e saudável, com a Cyrela preparada para os próximos desafios. Olhando para frente, temos como desafios a inflação do setor medida pelo INCC, acima da média dos últimos 12 meses, além da trajetória ascendente na taxa básica de juros da economia, que deve impactar nas taxas finais dos nossos consumidores. No entanto, confiamos que são ajustes temporários e necessários para um equilíbrio econômico adequado, e que as taxas de juros ainda serão atrativas aos nossos clientes e nosso ambiente de negócio. Com boas perspectivas de completar a imunização de toda a população adulta no Brasil nos próximos meses, mesmo com a primeira dose, continuamos com uma visão otimista para o nosso setor, buscando sempre os melhores resultados para os nossos stakeholders e a criação de valor aos nossos acionistas. Agora, o Yuri vai comentar o nosso resultado operacional. Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. No slide 5, vamos comentar os lançamentos da Cyrela no trimestre. No segundo trimestre do ano, lançamos 19 novos produtos, com VGV de 1 bilhão 929 milhões, 659% maior que o mesmo trimestre do ano anterior. Excluindo as permutas e no percentual Cyrela, o volume lançado no ano foi 612% superior a 2020. A participação da companhia no volume lançado foi de 84%. Nos slides 6 a 8, destacamos os principais lançamentos. Então, temos o Nau Vila Mariana, um Descia Arpoador no Rio de Janeiro,
e Cirela by Pininfarina em Porto Alegre. Passando ao slide 9, vamos falar do nosso desempenho de vendas. No segundo trimestre de 2021, as vendas contratadas alcançaram 1.560 milhões, um aumento de 205% em relação ao segundo trimestre de 2020. Excluindo as permutas, as vendas no trimestre atingiram 1.248 milhões, no percentual Cirela, 180% maior que o segundo trimestre de 2020. O estado de São Paulo respondeu por 56% de nossas vendas. No slide 10, vamos falar da velocidade de vendas. O VSO anual da companhia foi de 55,4%. Observando a velocidade de vendas por safra de lançamentos, os projetos lançados nesse trimestre estão 40% vendidos. No slide 11, vamos falar do estoque total da Cirela. Ao final do trimestre, o estoque a valor de mercado totalizou 5,5 bilhões, um crescimento de 12% em relação ao trimestre anterior, muito puxado pelos lançamentos do período. A movimentação do nosso estoque pode ser vista no gráfico à esquerda. No slide 12, detalharemos o estoque pronto. Neste trimestre, vendemos 19% do estoque pronto no início do período. Agregando o estoque de empreendimentos entregues no período e a precificação das unidades, o estoque pronto apresentou queda de 12% em relação ao primeiro trimestre de 2021. No slide 13, entregas. Neste trimestre, a Cirela entregou 6 projetos, um total de 1.317 unidades, um VGV de lançamento na época de 392 milhões. No semestre, foram entregues mais de 1.725 unidades e 9 empreendimentos, que representam o VGV de lançamento de 791 milhões. Passando aos resultados financeiros, no slide 15. Receita líquida da companhia atingiu 1.182 milhões no trimestre, 18% maior que o primeiro trimestre de 2021, 102% superior ao mesmo trimestre do ano anterior. No semestre, tivemos uma receita de 2.186 milhões, 96% maior que o primeiro semestre de 2020. O lucro bruto foi de 432 milhões, 144% superior ao trimestre passado e 25% maior que o apresentado no primeiro trimestre de 2021. No semestre, o lucro bruto somou 779 milhões, 123% maior que o primeiro semestre de 2020. Destaque aqui margem bruta do trimestre, 36,6%. No trimestre, apresentamos lucro líquido de 267 milhões, comparado ao lucro de 68 milhões no segundo trimestre de 2020 e lucro de 192 milhões no trimestre anterior. No semestre, nosso lucro atingiu 459 milhões de reais. Passando ao slide 16, que fala sobre rentabilidade. No segundo trimestre de 2021, o nosso Return on Equity foi de 39,3%. Return on Equity last 12 months. No slide 17, falaremos sobre endividamento. A dívida bruta ao final do trimestre somava 3.339 milhões. Com a posição de caixa de 2.781 milhões, nosso endividamento líquido foi de 558 milhões. Do total da dívida bruta, 82% é de longo prazo. Nosso endividamento líquido em relação ao PL alcançou 8,9%, 5,1 pontos percentuais acima do trimestre passado, muito puxado pelos dividendos que a gente pagou em junho. Esse baixo nível de endividamento ratifica o princípio de solidez financeira da Cirela e nos coloca na direção correta para maximizar o retorno ao acionista. Por fim, slide 18, geração de caixa. No trimestre, tivemos uma geração de caixa de 87 milhões, comparada à geração de 70 milhões no trimestre passado. Agora, o Rafa e eu passaremos à sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão respondidas na ordem que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG Pactual. Por favor, Elvis, pode prosseguir.
Bom dia, Rafael e Yuri. Obrigado pela apresentação. São 2 pontos aqui do meu lado. Primeiro, sobre vendas e lançamentos, né? Se vocês puderem dar um update de como estão as vendas aí nessa primeira metade do terceiro tri e também qual é a expectativa de vocês para volume de lançamentos ao longo do segundo semestre, né? Se vão priorizar mais média e alta renda, dado que a baixa renda tem sofrido um pouco mais aí com o custo de construção um pouco mais alto. E o outro ponto é sobre custos de construção. Se vocês puderem compartilhar com a gente qual que é a expectativa para preço dos materiais de construção agora no segundo semestre, né, nas conversas mais recentes aí com seus fornecedores, o que vocês estão sentindo, se pode vir mais repasses, e em especial o aço, né, se já estão esperando mais algum repasse agora no terceiro tri ou quarto tri. É isso. Obrigado. Bom dia, tudo bem? Falar um pouquinho sobre o setor de venda de lançamento no terceiro tri, quarto tri e mix de produto, né? A gente ainda não lançou muita coisa no terceiro tri, tem bastante coisa aí para lançar e a gente está razoavelmente animado, né? Mas vamos ver, ou seja, claramente acho que o fato do INCC ter sido muito alto nos últimos 12, 13 meses vai gerar um mercado um pouco mais prudente, digamos assim, né? Então, né, todo mundo precisa estar mais atento, tomar mais cuidado. Ou seja, tivemos, graças a Deus, a Cyrela surfou muito bons anos recentemente, e a gente espera continuar surfando bons anos, mas claramente o nível de atenção e de prudência precisa ser elevado agora, né, porque de fato o INCC ele foi muito alto e claramente vai ter repasse, já teve repasse em preços, e isso impacta em algum momento, impacta em margem ou impacta numa menor rentabilidade possível, né? Então, se esse preço fosse possível sem o INCC, isso seria a margem, né? Não sendo margem, foi para o INCC. Então, acho que nós estamos, todos do setor deveriam ficar mais prudentes e de olhos mais atentos aí, mas, de novo, acho que o Brasil é o Brasil de sempre, né? Então, quando está muito, muito bom, vem muito gringo, vem todo mundo, também não é bom, né? E, então, a gente está acostumado com esse cenário aí, né? O ideal é que não fique nem muito bom para entrar todo mundo e muito ruim, né? Então, o Brasil é sempre instável, a gente está bastante acostumado com esse tipo de coisa e, de novo, a gente continua animado desde que a gente consiga fazer um bom trabalho e com pés no chão. Então, é bom ser prudente, né? Mares muito fáceis de serem navegados nunca são bons e agora acho que vai ser mais difícil de navegar, o que nos deixa confortável. Sobre mix, acho que a empresa é bastante ela é bastante flexível, né? Acho que a gente já demonstrou aí, graças a um ótimo time aí que a gente tem, que a gente consegue brincar um pouquinho, né, em diferentes segmentos. Então, não é que nós vamos sair da baixa renda e favorecer a média e alta renda. Nós vamos continuar fazendo de tudo. E, obviamente, a gente está sempre muito ligado em rentabilidade, né? Então, nós vamos fazer os projetos rentáveis da baixa renda, os rentáveis da média renda e os rentáveis da alta renda, que essa é a nossa cultura e essa é a nossa cabeça. Então, a gente vai privilegiar um em detrimento do outro. A gente privilegia bons produtos, clientes satisfeitos e rentabilidade sempre, né? Então, o crivo não é o segmento, é assim a rentabilidade de cada projeto e é assim que a gente norteia a companhia, né? E claramente você precisa ter um bom time em cada um desses segmentos para poder fazer isso, né? Então, como graças a Deus nós temos bons times em cada uma das divisões, os produtos rentáveis serão priorizados e vai ter um pouco de tudo, sim, vai continuar tendo um pouco de tudo. E rentabilidade, sim, é um grande determinante aqui. Sobre custo de construção, o Yuri vai falar. Olá, Elvis. Obrigado pela pergunta. É difícil falar o que vai acontecer, né, no fim de semestre, né? É difícil projetar em INCC, para todos nós, né? Aparentemente, acho que agora o pior já passou, né? O Banco Central está subindo juros para controlar a inflação, o dólar está mais para 5 do que para 6, né? Tem os gargalos de produção das indústrias dos nossos insumos também, acho que estão chegando no final, né? Então,
aparentemente o pior já passou, né? Falando que o pessoal da engenharia, acho, a gente não está vendo nenhum aumento projetado aí de aço, a gente não tem isso em mente aí no segundo semestre, então é difícil acertar, mas aparentemente o pior já passou. Mas assim, o Rafa falou um pouco, né? A gente está no Brasil e tem os fatores externos também, depende de como vai se comportar o minério, etc. Tá? Mas eu acho que o segundo semestre vai ser mais tranquilo nessa linha do preço do aço. Perfeito, Rafa. Yuri, obrigado, ficou bem claro. A nossa próxima pergunta vem de Alex Ferraz, do Itaú BBA. Por favor, Alex, pode prosseguir. Bom dia, Rafa, Yuri. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira em relação à margem, né? A gente continua vendo uma margem sequencialmente forte aqui, mesmo nesse cenário de pressão de custo. Eu queria entender um pouquinho melhor, se vocês podem abrir, né? Como é que tem rodado a margem dessa última safra de lançamento que vocês mencionam, né? Que tem puxado para cima. E como ela conversa, talvez, aqui com a margem, por exemplo, dos produtos mais voltados para baixa renda, né? Que tem sofrido mais, por exemplo, a Vivaz, né? Então, como conciliar essas duas margens para entender aqui esse nível aqui de 36%, 37% que vocês estão rodando de margem bruta? E a segunda, em relação à diversificação regional, né? Se a gente comparar aqui o acumulado desse ano com o ano passado, por exemplo, São Paulo perdeu um pouco de share, né? Óbvio, ainda 50% aqui dos lançamentos e venda, mas a gente começa a ver outras regiões como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, ganhando relevância. Assim, a gente deve esperar esse movimento continuando. Vocês estão vendo aqui uma perspectiva mais interessante fora de São Paulo, um jeito de redear aqui contra uma competição maior? Muito bom. Bom dia, Alex. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder a sua pergunta sobre margem e o Rafa responde a sua segunda pergunta. Sobre margem, a margem dos lançamentos nossos, eles estão vindo com uma margem muito parecida com a margem REF, né, que a gente divulga, você consegue olhar lá no release, né? Lembrando que a nossa margem bruta reportada é um mix de vários fatores, né? De vendas de estoques mais antigos, do receitamento ali do backlog, né? O andamento das obras, e a margem dos lançamentos, né? Nesse trimestre a gente teve um pouco mais de participação dos lançamentos, tanto na receita quanto no lucro bruto, né? E com essa margem parecida com a da REF, que eu te falei. Então, ajudou a nossa margem foi um pouco acima aí nesse trimestre, né? Falando sobre segmentação, né? A margem do baixa renda não tem milagre aqui, né? A gente vem perdendo um pouco de margem, né? O Miguel já falou isso no trimestre passado, né? E aí vai depender de quanto tempo vai durar o INCC alto aí no last 12 months, né? E a capacidade do mercado de absorver os aumentos de preços, né? Então, mas de novo, a gente não tem muito espaço nesse segmento, não tem muito pricing power, né? Então, é normal que o médio alto padrão tenha margens um pouco maiores que o do baixa renda. O Rafa vai responder a sua segunda pergunta. A gente só está em 3 cidades, né? Então, São Paulo, Rio e Sul. E a gente opera bottom-up, né? Então, bottom-up em relação a 2 assuntos. Primeiro que é um time, né? Então, são pessoas e times competentes, cada um nas suas regionais. E segundo, é bottom-up de terrenos, né? Então, bons terrenos com boas rentabilidades. Então, a gente não trabalha muito por market share, não trabalha muito por quanto nós queremos lançar em cada uma das regionais. É mais temos um time muito bom e comprometido e o que a gente acha de oportunidade, né? E assim que a gente vai lançando, né? Então, tomara que Rio e Sul deem muito, né? Mas, de novo, não é que nós temos meta para Rio, meta para o Sul e meta para São Paulo, né? Então, tomara que São Paulo consiga ter muito, Rio muito e Sul muito, né? Então, a gente está menos preocupado com essa questão regional e mais com boas oportunidades. Então, não sei se eu te respondi, mas a gente não olha muito para esses números que vêm de cima para baixo. A gente gosta de ver as coisas de baixo para cima. Tá ótimo, Rafa. Yuri, ficou bem claro. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Thaís Alonso, do Citibank. Por favor, Thaís, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado, foi excelente. Eu vou seguir na pegada de todo mundo e eu queria que vocês comentassem um pouquinho dos lançamentos futuros. Quando a gente olha para o preço de venda de vocês, a gente vê o alto padrão crescendo 23%, enquanto a gente vê o mais baixo padrão decaindo. Eu queria saber até quando vocês conseguem usar o alta renda para compensar a margem, e se vocês têm a perspectiva de até o fim do ano continuar lançando nesse segmento. E se com isso vocês devem desacelerar um pouco a Vivaz e aproveitar para tentar equilibrar a conta de terrenos que vocês deveriam apresentar para a Cury. Eu imagino que ainda tem alguma coisa em aberto com vocês. E qual seria esse volume que está pendente? Obrigada. Olá, tudo bem? Sobre a nossa grade para o ano, para 2021 e para 2022, ela já está mais ou menos montada, tá? E graças a Deus aí, graças ao time, acho que é uma grade bastante boa, né? E ela não é tão flexível assim, no sentido que não é um INCC de 5, 10% acima do esperado, 10 pontos percentuais, né, acima do esperado, que vão derrubar essa grade, né? Então, os projetos, a maioria deles, ou 90% deles, ou 95% deles, eles seguram algum ajuste não recorrente como esse, né? Então, acho que a grade está boa, ela não vai mudar muito por causa disso, e inclusive na Vivaz, né? Então, a grade da Vivaz permanece e a grade do médio e alta renda permanece. Não é que nós somos... Nós não temos tanta carta no baralho para ficar embaralhando e jogando com cartas novas. Nós temos um baralho só e nós jogamos com ele. O que eu disse anteriormente é que a gente consegue operar em todos os segmentos com boas rentabilidades, né? Ou seja, a Vivaz vai estar operando e vai seguir o seu planejamento e a soma dos terrenos bottom-up que nós compramos. Então, está mantido para 21 e para 22, nós estamos com tudo mais ou menos equacionado. Sobre a Cury, o nosso compromisso com eles de pagamento de terrenos, ele é uma conta anual, e o do ano passado nós cumprimos, o desse ano ainda não cumprimos, então falta ainda 2020, 2021, 22, 23, são 5 anos, né? Então, o desse ano ainda não cumprimos, então faltam 4 anos aí que nós vamos ter que entregar para a Cury o VGV que a gente combinou. Mas qual é o volume desse VG dependente? Falar aproximado, tá? Mas era 1,5 bilhão que a gente ia ter que aportar, a gente botou vou chutar aqui uns 400, 500, tem INCC, deve faltar quase 1 bilhão, alguma coisa assim. Pode de grandeza é por aí. Ok, muito obrigada, gente. A nossa próxima pergunta vem de Renan Nanda, da XP. Por favor, Renan, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pela pergunta. Minha pergunta é mais um gancho aqui em relação à margem bruta, né? O que a gente deve ver daqui para frente? A gente viu uma melhora considerável nesse TRI, e até uma divisão para cima na margem backlog, né? Então, vocês comentaram que essa melhora foi mais uma contribuição dos lançamentos recentes, que tiveram uma margem maior. Então, minha pergunta é se foram projetos específicos que tiveram uma margem mais alta, né, uma safra aqui, ou se os lançamentos planejados aqui para o segundo semestre estão com margem semelhantes, e aí, possivelmente, a gente pode ver a margem bruta estabilizando nesse patamar, ou até marginalmente maior aí no curto prazo. Obrigado. Oi, Renan, bom dia. Obrigado pela pergunta, viu? De novo, a margem dos nossos lançamentos, assim, uma empresa como a Cyrela, que lançou 19 empreendimentos nesse trimestre, é natural que cada lançamento tem uma margem diferente, cada terreno foi comprado de uma maneira diferente, e é uma historinha diferente, né? Mas, no geral, a margem dos lançamentos, como eu disse na primeira pergunta, ela é muito próxima da nossa REF, tá? Na média, já vem sendo assim nos últimos trimestres e deve continuar
nessa média também, né? E aí, de novo, a margem bruta reportada é um mix de várias coisas. Neste trimestre, especificamente, a margem dos lançamentos, né, a contribuição dos lançamentos, pesou um pouco mais, pesou positivamente, né? Mas, assim, olhando para frente, vai depender do volume lançado em cada trimestre, e a gente pode fazer um pouco mais, um pouco menos, né? Cada trimestre também é uma história diferente, tá? Perfeito, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Aline Caldeira, do Bank of America. Por favor, Aline, pode prosseguir. Bom dia, Rafael, Yuri. Parabéns aí pelo resultado. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tinha uma pergunta um pouquinho mais da visão de vocês quanto a repasse de preço e até onde isso pode chegar na média e alta renda. Então, até agora vocês têm tido um sucesso em repassar preço, mantendo uma VSO legal. Qual que é a visão de vocês de até onde isso pode chegar? Principalmente tendo em vista que a taxa de juros dos bancos ainda está baixa, mas eles já começaram a subir um pouco. Oi, Aline, tudo bem? Eu espero que o INCC sossegue, né? O INCC sossegando, eu espero que a gente não precise repassar mais tanto preço, né? Então, de novo, é difícil falar o que a gente espera para o futuro, né? É dinâmico, né? Mas acho que ninguém gostou de ter um INCC desse tamanho, né? De novo, se tivermos um INCC de 20% ao ano, as coisas vão ficar bem difíceis, né? Então, esperamos que o Yuri tenha razão no que ele falou, que o pior já passou e que daqui para frente deu uma normalizada, né? Então é isso, né? Ou seja, de novo, a gente não gosta de ficar subindo preço e tomara que a gente não precise fazer isso muitas vezes, né? A affordability é bastante relevante e é isso, precisamos dançar conforme a música, né? Por enquanto a música tem sido ok. Como eu falei, ela estava muito boa, agora ela deu na margem ela piorou um pouquinho, mas acho que ainda tá ok para quem souber navegar e souber operar direito, né? E espero que a INCC pare por aí. Tá ótimo, obrigada. Acho que é importante todo mundo entender o seguinte, parece que, ou seja, a gente precisa operar com uma rentabilidade razoável, né? Tipo assim, pode ser que um INCC desse tamanho ele prejudique um terreno, 2, 3 ou 4, né? Dentro de 70 que nós vamos lançar, mas, ou 60 ou 50, mas não dá para operar uma empresa no volume que a gente opera, achando que 10% de INCC vai acabar com metade da grade, né? Então, ou seja, a gente opera com margens saudáveis, né? A gente tenta operar com margens saudáveis, né? Então, INCC desse atrapalha, mas ele não altera o caminho na direção, né? Então, ou seja, você precisa trabalhar com cabeça para que isso seja verdade. Se você opera com margens muito no limite, aí qualquer INCC desse aí te tira do prumo, né? Acho que não é o nosso caso. A nossa próxima pergunta vem de Jorel Guilot, do Morgan Stanley. Por favor, Jorel, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por tomar minhas perguntas. Tenho duas, uma um pouco mais geral. Eu queria saber se vocês podem falar um pouco de como vocês estão vendo aqui essa reforma tributária, como pode possivelmente afetar vocês, algum tipo de case cenário, entendendo se pode haver mudança e como vocês pensam sobre isso. E a minha segunda pergunta tem um pouco mais que ver, pensando sobre como vocês veem sua land bank hoje, como vocês estão vendo o que tem em termos de espaço para lançamento para os próximos 1 ano, 2 anos, que está faltando. Então, são essas duas coisas. Obrigado. Bom dia, Jorel. Obrigado pela pergunta. O áudio estava meio ruim. Se eu entendi bem, foi sobre a reforma tributária, impacto, né, para a gente. Se não foi isso, depois você me corrige. Mas sobre esse ponto, né, acho que de tudo que está desenhado aí, que está sendo conversado, acho que não impacta o nosso setor, né? A gente
não está no presumido, não tem o benefício do juros sobre capital próprio. A questão do dividendo intercompany parece que está bem encaminhada também, né? Então, acho que nessa parte está bem tranquila, né? Tem a questão de tributar dividendos. Hoje a gente tem uma alavancagem baixa, como a gente mostrou na apresentação, está abaixo da nossa média histórica, né? Então, se for o caso, a gente tem espaço aí para pagar um dividendo no curto e médio prazo, né? Miguel e eu, a gente conversa com os bancos toda semana, a gente discute esse assunto bastante aqui dentro da companhia. Se for o caso, a gente vai estar preparado, tá? Mas ninguém sabe o que vai ser aprovado, nem quais vão ser as próximas alterações nos textos. O Rafa vai responder sobre Land Bank, tá? Fala, Jorel, tudo bem? Acho que Land Bank eu te falei rapidinho, 21 a grade tá boa e completa, e 22 também tá completa. Então a gente tem tempo aí para se planejar para 23. Que também tá boa parte completa, então, né, ou seja, 21, 22 full e 23 muito bem encaminhado, graças a Deus e graças ao time aí. Então, não parece ser um grande drama aí, acho que 23 falta um pouquinho aí, mas tá indo tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado. 24, obviamente, não temos nada e melhor não ter nada mesmo. Né? Tá muito longe aí, o custo capital está subindo um pouco aí, melhor não, precisa trabalhar curto. Tá, muito claro, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Pedro Fonseca, do Banco Santander. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bom dia, Rafael e Yuri, parabéns pelo resultado. A minha primeira pergunta é sobre, a gente vocês falaram muito sobre repasse de preço e breakdown esperado para os próximos TRIs, né? Mas um ponto que eu queria entender de vocês é como vocês estão vendo a questão do repasse na baixa renda, na média mais baixa, né? Se vocês estão enxergando alguma possibilidade de repasse, como vocês estão vendo isso? E a segunda pergunta é sobre VSO, assim, queria entender um pouco da cabeça de vocês, se vocês já estão considerando talvez uma VSO um pouco menor daqui para frente, considerando esse aumento de preço e hack da Selic, talvez um cliente que agora, por conta desses fatores, demora um pouco mais para fazer a tomada de decisão, então, ou vocês estão esperando talvez essa manutenção da VSO? Essas são as duas perguntas, obrigado. Sobre baixa renda repasse, acho que obviamente é um pouco mais sensível e menos elástico, mas bons terrenos em bons locais, né, nas grandes capitais que a gente opera, você consegue subir o produto, né? Então você não precisa ficar no faixa 3, né? Você pode ir para o tal do faixa 4, faixa 5, né? Então são terrenos que a gente consegue manobrá-los, né? Então acho que não né, se o teto é 240, não dá para você botar 250, né? O que você consegue ou fazer um produto fora do Minha Casa Minha Vida, né? Seja ele faixa 4, faixa 5, ou de fato subir o produto, né? Então acho que é mais por aí do que né? Daí você sobe o produto, você vai subir a renda e vai subir o público, né? Uma pirâmide um pouco mais estreita, mas mesmo assim a demanda é boa. Então, de novo, a gente opera tudo bottom-up, gente. É tudo bons terrenos, e bons terrenos eles não é 10 CG de CC que tira eles da rota, né? De novo, é importante não operar com margens muito baixas, porque quando vem uma dessas, o terreno não aguenta. Mas bons terrenos, eles talvez eles seriam excepcionais sem o NCC, e agora eles serão bons, né? Muito bons, razoáveis, né? Mas não é isso que inviabiliza estratégias macro, né? Sobre VSO mais lenta, eu acho que sim, gente. Eu acho que é normal esperar VSOs um pouco mais lentas assim ao longo do tempo, né? Eu acho que as VSOs passadas são excepcionais, e esperar VSOs menores depois de um NCC desse, eu acho que faz sentido, né? Eu acho que faz sentido. Tá bom, perfeito, muito obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Obrigado. Duas perguntas. Em linha com essa questão da velocidade de vendas, queria saber se na parte de financiamento, esses aumentos recentes que a gente viu aí dos bancos privados, já dá para sentir alguma queda na conversão ou enfim, alguma coisa que esteja impactando aí, o cara visita o stand, mas acaba ou não comprando ou dando um downgrade no produto pela questão do affordability. E a segunda pergunta é sobre parcerias, né, que vocês tinham feito lá com os canadenses, um pouco de fazer projeto para renda, tudo, se com essa subida de Selic, enfim, se isso aqui vai diminuir um pouco, se não, se ainda tem apetite, enfim, não do Canadá, mas talvez de outros parceiros para fazer esse tipo de projeto, como é que vocês estão vendo o andamento disso? Obrigado. Olá, tudo bem? Sobre a subida dos juros na ponta afetar um pouquinho a venda, o nosso lançamento, no lançamento o cliente ainda não está, ele tem uma expectativa, ele tem uma referência do que é a taxa pós-chaves, né? Mas ele ainda faltam 2, 3 anos para ele, 1 ano para ele receber a planta e de fato fazer a transferência. Então acho que ainda isso não impacta agora, tá? Acho que, de novo, o juro saindo de 7 para 8 aí na ponta, bom não é, mas ainda para o Brasil são patamares bastante aceitáveis, né? Então, acho que isso ainda não impacta, obviamente que no affordability como um todo impacta, né? Então, a affordability piorou um pouquinho na margem, mas não acho que cliente a cliente isso assuste ainda. Acho que está longe de assustar, ainda são patamares bastante confortáveis e bons para o Brasil, né? Um tomador tomar dinheiro há 30 anos aí a 8% ao ano, para o Brasil é histórico, né? Então, acho que ainda é muito insignificante a piora. Sobre os canadenses, a parceria está indo bastante bem e acho que vai continuar, né? Então, o apetite deles, de novo, não posso falar por eles, né? Mas tudo que eu entendo é que as coisas estão indo bem e a parceria continua. Então, eu espero que continue. Já fizemos alguns bons projetos e vamos fazer mais alguns aí nesses próximos meses. Perfeito, obrigado, Rafa. A nossa próxima pergunta vem de Pedro Rajnal, do Credit Suisse. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia a todos. Primeiramente, eu tive um problema aqui técnico no começo, então se eu já tiverem feito essa pergunta, podem desconsiderar. O que eu queria entender um pouco melhor é como vocês estão enxergando a pressão inflacionária em relação à mão de obra. Então, dado que a gente ainda vai ter uma concentração muito forte de lançamento aí, principalmente em São Paulo, no segundo semestre e em 2022, qual que é a expectativa de vocês para essa linha? E também aproveitando se vocês já sentiram alguma pressão assim, nesse último trimestre. Obrigado. Fala, Pedro. Bom dia. Obrigado pela pergunta. Não foi ainda essa pergunta, fica tranquilo. Sobre pressão na inflação de mão de obra, a gente monitora isso, obviamente, a gente olha com atenção, porque foi um dos grandes problemas do ciclo anterior, né, que a gente teve. Mas, assim, atualmente, por enquanto, ainda está sob controle. O INCC, o componente ali de mão de obra, está mostrando bem. Mas a gente monitora com certeza, né? É um ponto de atenção sempre, tá? Mas, por enquanto, não vemos grandes problemas nessa linha. Claro que a gente vai monitorar porque, como você falou, está cada vez mais começando obras na cidade, então a gente monitora, mas por enquanto está ok. Tá ótimo, muito obrigado, bom dia. Senhoras e senhores, encerramos neste momento a nossa sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Rafael Horn para as considerações finais. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir. Obrigado a todos aí pela atenção, pelo call. Acho que foi um bom trimestre. Eu queria elogiar aqui, agradecer a Deus em primeiro lugar e, em segundo lugar, elogiar o time aqui, que de fato é quem faz a diferença. Então, o time está de parabéns aí, o pessoal, os colaboradores da Cyrela aí fazem toda a diferença. E os sócios também tiveram ótimos desempenhos, então parabéns para os sócios. E é isso. Tomara que as coisas continuem dando certo e a gente se vê no próximo trimestre. Obrigado, um abraço.
Obrigado. A teleconferência dos resultados da Cyrela está encerrada. Obrigado pela sua participação, um ótimo dia e podem se desconectar agora.